Bom pessoal, tudo bom? Então, hoje estamos gravando nosso quinto vídeo das nossas aulinhas de artesanato e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as bonecas de pano. Nós vamos ter uma convidada especial hoje que vai fazer uma bonequinha para nós, uma bonequinha bem simples, mas bem linda. Eu já chamo ela então. E eu vou falar então um pouquinho onde surgiu a boneca de pano, o que ela significa. As bonecas de pano, elas são feitas geralmente artesanalmente e elas envolvem muito sentimento, amor e carinho pela parte de quem faz. Existem diversos tipos e modelos de bonecas de pano, cada um fica a critério, cada um faz a sua maneira, conforme vai surgindo a criatividade vamos fazer. Elas podem ser feitas de tecidos, retalhos, feltro, enfim, de diversos materiais. Vai da criatividade do artesão ou artesã. O enchimento também pode ser feito com recortes de tecidos, fibra, espuma, isopor, lã, o que tiver disponível na hora de fazer ou o que a pessoa, o artesão, vai optar por pôr como enchimento. Qualquer artesanato é uma arte, uma técnica diferente. E a boneca de pano é uma das técnicas, uma das artes mais bonitas que nós temos. Muitos falam que a origem das bonecas de pano foi introduzida aqui na nossa cultura através dos europeus, na época da colonização, apesar de já existirem bonecas na cultura indígena e africana. Essas bonecas eu vou, no decorrer do vídeo, vou comentando alguma coisinha para vocês da africana, como que era, dos índios. Dando continuidade, então, como veio as nossas bonecas aqui no Brasil, elas chegaram, então, com a chegada dos europeus, e as bonecas nas classes mais altas eram feitas por grandes costureiras e artesãos, as quais reproduziam nas bonecas os trajes da corte e reproduziam fielmente a figura humana. Para as classes mais pobres, os bonecos de pano eram feitos manualmente e se utilizavam os materiais disponíveis, como lenços, trapos, farapos, sobras de pano, palha, algodão, etc. Ia conforme a criatividade. A boneca é um dos brinquedos mais antigos e mais populares em todo o mundo. A boneca também é um brinquedo passado de geração para geração, onde perpetuam na infância tradições tão antigas que muitos não sabem mais a origem. Então a boneca, principalmente para as meninas, ela é algo muito grandioso. Tipo, as crianças que recebem as bonecas ou que ajudem a produzir, elas sentem um carinho imenso. Então hoje a gente quer reproduzir algo que a Cris vai explicar então depois para vocês um pouquinho. Vou convidar então a tia Cris, ela é a nossa artesã hoje das bonecas. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada. E a aula agora é tua. Obrigada. Fica à vontade. Bom, pessoal, como a Ju falou, então meu nome é Cristiane. Hoje eu vim passar um pouquinho para vocês sobre uma boneca de pano. Mas em primeiro lugar, quero falar um pouquinho para vocês de como foi minha infância. Ela foi uma infância muito boa. O meu pai ainda é, mas ele era muito presente e ele brincava muito conosco e fazia brinquedo para nós. Claro que não boneca, né? Mas outros brinquedos, carrinhos, enfim, bonecas de espiga de milho, ele estava sempre brincando conosco, bonecos de argila, bonecos de massa, de bolacha, enfim, então a minha infância foi assim e isso eu trago comigo e tento passar para os meus filhos. E aí esses dias teve um trabalho da escola, onde as crianças a escola pediu que as crianças fizessem algum brinquedo de sucata, de algum material reutilizado, enfim. E a minha filha queria uma boneca de pano. E aí eu disse, meu Deus, vamos lá então, né? Aí pesquisamos e ela gostou dessa boneca aqui, que é uma boneca quadradinha. E aí, como tinha que ser com material reciclado, eu peguei material, uma camiseta velha
fiz o corpinho dela, os braços eu tinha feito de cordão de amarrar cortina, o cabelinho eu tinha feltro e o enchimento era de uma almofada velha. Enfim, foi assim. Mas hoje eu quero ensinar vocês como se faz uma boneca de pano de feltro, que é muito fácil e muito bonita, né? Então assim, algo que todos podem fazer, né? A Com mamãe, certeza. as filhas, até os pais podem ir junto e até porque produzir, porque daí tem um vínculo ali, um sentimento. É muito bom, legal. É muito bom. Tanto que a minha filha ficou tão feliz, hoje a boneca tá na escola, né? Vão apresentar, enfim. Mas ela brinca, ela só queria brincar com aquela boneca, porque foi a mãe que fez, né? Então isso tem um sentimento, assim como eu levo aqui do meu pai, né? Meu pai sempre brincava e eu sempre lembro disso. Eu escolhi feltro por ser mais fácil, tipo camiseta, a malha camiseta tem que costurar com a máquina e tal, e tudo dá uma dificultadinha assim, né? Às vezes as pessoas não têm máquina e tal, e o feltro é com linha e agulha, ele não desfia, então é mais fácil. E é um material barato, muito e a gente barato. pode pegar e reutilizar de outras, sim. De restos de outro artesanato que você for fazer, você reutiliza aqui. Exatamente. Então assim, em primeiro lugar eu quero passar para vocês um material, eu preciso ler, né, porque a gente não lembra de tudo, o material que eu usei. Eu usei então feltro para o corpo, que é 40 centímetros, já vou riscar para vocês, já vou mostrar. É 40 centímetros de feltro por 15, os bracinhos são 2 centímetros, deixa eu pegar aqui o bracinho, aqui, 2 centímetros por 10 de comprimento, as pernas 2 unidades, né? As perninhas é 2,5 por 15. Então assim, em primeiro lugar, tem o cabelo aí, mas depois eu falo do cabelo. Em primeiro lugar a gente risca o feltro, régua, caneta, risca 15 centímetros. Por 40. Essa régua tem 20, então 2 vezes a régua. Uma bonequinha bem simples de fazer, né, Sim, Cris? muito Então, simples, todas as muito crianças rápida. conseguem fazer. A ideia era passar algo, né, simples que todos pudessem desenvolver. O feltro é muito fácil de cortar também. Como eu falei, ele não desfia, então é facinho. Ó, aí a gente cortou os 15 centímetros pelos 40. E o que a gente faz? Dobra no meio. Esse é o corpo da boneca. Dobra no meio. Aí já deixei aqui uma mais ou menos prontinha. Aí a gente pega os bracinhos, coloca mais ou menos assim, ó, dobra mais ou menos onde é o meio do corpo dela, aqui assim. Então coloca aqui assim um pouquinho enviesadinho para ele ficar com o bracinho para baixo, não assim, uma linhazinha meio prontinha aqui. De preferência a linha da cor do feltro, né? Se não tiver, tudo bem. E aí é só ir fechando ela, bem rápido e simples. Enquanto a Cris fecha, eu vou falar uma experiência. Experiência não, acho que a maioria das crianças já brincaram com espiga de milho, né? Quando a Cris falou ali, eu me remeti lá na época da minha infância, que eu adorava brincar com espiga de milho, fazer cabelo, fazia trança, cortava, um monte de coisa. E bem interessante que a nossa cultura indígena, a gente fala que a boneca de pano, então, ela veio com os europeus. Já que a nossa cultura é uma miscigenação de culturas, né? Então a boneca foi os europeus que trouxeram. Mas aqui, no nosso Brasil, aqui, já tinham bonecas, não eram talvez de pano, mas os indígenas, eles faziam as bonecas com palhas. Eles pegavam materiais lá que eles
achavam ali e eles faziam as bonecas deles. Com pedaços de madeira também. Isso. A da minha mãe era assim. Cada um tinha um jeito de fazer. E os nossos indígenas, eles já tinham aqui na cultura, então, deles as bonecas. Claro que com materiais diferentes, mas eles também brincavam, faziam materiais para as crianças brincarem. Com o que tinham, né? Porque as pessoas não tinham nem dinheiro e não tinha para comprar, né? Não existia brinquedos assim, né? Antigamente era bem um brinquedo para comprar. Na verdade nem existiam, eram poucos os brinquedos, a maioria era artesanal, era feito em casa, peteca, bola de pano, bola de tecido, enchia ali, amarrava um saquinho e antigamente era assim. A boneca da minha mãe era um pedaço de madeira, a rostinha dela eles deixavam retinho assim, a facão, né, porque não tinha outra coisa, e aí ela desenhou o rostinho da boneca. Era isso. É um detalhe, o bracinho, a mãozinha dela, o pezinho, eu dei uma arredondada, não deixei quadrado, né? Mas isso é a critério de cada um, né? Eu ia falar antes também das bonecas africanas. Ela Sim. tem um nome para essa boneca que eu agora me fugiu. Isso aí, a baiana. Essas bonecas africanas, então, quando os africanos, os escravos, vinham para o Brasil, eles eram raptados lá na África, né, e trazidos em porões de navio para cá. Sim. E o que acontecia? As mães africanas, então, para elas distrair os filhos dela ou dar algo para as crianças brincar nesse tempo, porque era meses, né? Muito tempo assim que eles ficavam navegando, né? Eles pegavam as roupas, as próprias mães africanas, elas pegavam, as mulheres africanas, as roupas delas, rasgavam. E elas faziam nós. Essas bonecas, então, elas eram feitas de nós. Elas não tinham nem rosto nem nada, era só nozinhos com as próprias roupas. Sim, eu já fiz das para africanas. Eu já fiz as havaianas, sim, é só nozinhos. Isso. E então, para ver a diversidade de maneiras, de formas, né? Cada um tinha uma forma de fazer as bonecas do seu brinquedo. Exatamente. Então vamos lá, estamos quase prontos com os laterais. Muito fácil de fazer. Muito fácil, ela é muito simples. A primeira que eu fiz, eu tive um pouquinho mais de dificuldade, assim, porque a gente pensa e planeja. Até que tu cria ela, né? Cria ela. Mas agora é muito simples, tá? Hoje já tá, vai um pouquinho mais rápido, porque eu já vi isso cortado e tal, mas mesmo assim, é super rápido. Como eu falei, o filtro é muito fácil de trabalhar, ele fica reto, ele não se estica. Não fica molengo, né? Que não. Vai. E como a Ju falou, é um material muito barato, né? Então é muito fácil Acessível para tudo. de você comprar um pedaço, pegar o que a gente tem. Quase finalizando. Ó, isso também dá um nozinho, né? Para finalizar, para Sim, não... senão ela abre, né? Tem que dar um Abre, né? nozinho, né? Um nozinho, isso aí. Vou fazer um nó aqui para nós depois fechar embaixo também, né? Na linha. Na parte de baixo. Então, ó, pessoal. Tá fechada a nossa boneca, as laterais. Agora falta a parte de baixo, que é por aqui que nós vamos encher, ó. Com fio. Certo?
quantidade também cada um põe. Quer colocar mais, deixar ela mais firme ou menos, isso tanto faz. Eu acho que assim tá legal, ó. Ela tá um pouco macia ainda e tá bem cheinha. Então vamos fechar a parte de baixo agora. Eu gosto de deixar a parte onde foi presa as perninhas, os bracinhos, que fica a parte de trás da boneca. A parte da frente fica mais lisinha, né? Eu prefiro fazer assim, mas cada um faz como acha melhor, certo? Nessa parte também o feltro é muito bom de trabalhar, porque ele fica reto, você puxa, ele fica reto, ó. E isso no tecido já não é tão... É mais difícil. É mais difícil, sim. Como falando antes, né? Vai da criatividade de cada um usa o material que quer, né? Hoje nós queríamos demonstrar esse material, o feltro, para essa bonequinha. Exato. Eu acho muito importante a gente criar memórias das nossas crianças. Hoje essa nossa era digital tá deixando tudo isso aí de lado. E isso eu acho muito triste. Porque eu ainda tenho essas lembranças e levo elas comigo para sempre. E a maioria das crianças não tem isso mais. Não vão ter, né? Eu acho isso muito hoje importante. Hoje está tudo se perdendo, né? Porque a gente antigamente digital. passava de geração por geração, hoje está se escapulindo. Exatamente, isso é muito triste, né? Então eu acho que se a gente conseguir resgatar um pouquinho disso, já é de grande valia, né? Com certeza. Ó, gente, pronta praticamente a nossa boneca. Nozinha, como a Ju falou, né? Tá aqui. Só falta o cabelo ainda agora, que eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Deixa eu botar coladinho. Ó, o cabelinho, então, eu peguei um pedaço de feltro 20 por 20. Até eu já tenho ele cortadinho aqui pra dar uma facilitada. Ó, ele é 20 centímetros por 20 centímetros. E aí, eu faço, eu tenho um moldezinho aqui do cabelo, da franja, digamos assim. Aí eu coloco ele assim, ó. Mas isso cada um pode desenhar como quiser, né? Eu que inventei assim. Eu vou agora riscar e depois eu corto. Cortar a franjinha. Essa é a parte da frente do cabelo dela, né? A parte que vai ficar aqui. Essa aqui. Aí a parte de trás, eu faço assim. Esse tecido que sobra aqui, eu corto ele tudo em tirinhas. Tirinhas fininhas assim, a altura que a pessoa quiser, né? Mais ou menos assim, talvez uns 5, 6 centímetros, né? E faço todo ele assim, que ele fique assim. Todo ele como se fosse um cabelinho comprido, né? E na frente a franjinha. Então vamos lá. Então eu coloco ele mais ou menos.
lembrar que tem duas os olhos e a boquinha. Então, eu não posso fazer muito para baixo aqui. Tem que vir um pouquinho mais, pareça muito, pegar um pouquinho por baixo no corpinho dela. E aí, para esconder a linha. Tá? Olha que rápido, estamos quase prontos com a boneca, né, Ju? Rapidíssimo. Qualquer um consegue fazer, né? Bem, isso é uma alegria das meninas, dos filhos de vocês, fazendo uma bonequinha assim. E quando elas são um pouquinho maiores, já elas conseguem trabalhar, claro, sempre com a supervisão de um adulto, mas elas já conseguem trabalhar com a agulha e linha. E isso eu acho muito importante, elas terem essa destreza, sabe? Porque, um dia elas vão precisar pregar um botão, ou qualquer coisa assim, né? Aí elas já sabem, ou até fazer uma boneca para a filha delas, né? As filhas delas. Então, franjinha já está presa. Agora, gente, um detalhe, ó, aqui ficou as pontas da cabecinha da boneca. O que eu faço para ficar a cabecinha um pouquinho mais arredondada? Claro, a gente pode cortar, mas não é necessário. Eu empurro isso aqui para dentro, porque depois vai ter as xuxinhas aqui. Então eu faço aqui, eu empurro para dentro, esse ladinho também. Fica assim, meio estranho, né? Mas vai ver. Segredos. Ninguém vai ver. Agora, a lateral aqui, ó. Agora eu vou prender a lateralzinha. Vou baixar aqui. Se ficar muito grande a cabelinha, a gente pode cortar um pedaço na lateral. Isso a gente tem que ver na hora, né? Ó, tem que dar uma olhadinha aqui. Não vai ficar grande. Porque vai ter a Xuxa. Então eu venho até aqui na frente. Deixa ela reta aqui no ladinho, que é reto. E aí eu vou alinhavando ele até em cima também. Que nem fizemos com o corpo da boneca. E sempre finalizando com um nozinho, né? Agora eu faço isso no outro ladinho também. Deixa ela reta. Os nozinhos, aqui eu não escondi, mas a gente pode sempre esconder. Aí também não aparece, né? Cada um vai fazendo, né? Sim, do jeito dá pra que começar quer. por dentro e aí ele não aparece. Não aparece. Mais um nozinho. Ó, tá pronto o cabelinho. Agora nós vamos fazer as xuxas. Eu preciso da Jucas. Assim, a gente consegue fazer sozinha, mas é importante se alguém segura pra ti, né? Então eu ajeito aqui, ó. Essa ponta que ficou, a cabeça não ficou quadrada, né? Eu dou uma ajeitada aqui e tu segura a ponta da Xuxa. Não, eu acho que tem que segurar a boneca. A boneca. Isso. E a gente faz a Xuxa que nem se faz em cabelo de menina, né? Eu usei um elástico de cabelo. Qualquer elástico que tem.
Até o próprio fio, tem, não sei se é elástico, só que fica mais fácil com Até o elástico. próprio fio da linha, né? Sim, com certeza. Só fica mais fácil com o elástico, né? Mas pode ser com o que a gente quiser. Aqui também. Faz o xuxa e amarra. Ó, já ficou os rabinhos dela. Agora a gente pode, vamos primeiro fazer o cabelinho atrás, né? Que eu mostrei pra vocês como que era, como eu cortei. Ali os longos cabelos. Agora eu vou fazer a saia dela. Pode ser também com retalhos, né? Esse pedaço eu tinha em casa. Pode ser qualquer tecido que vocês tenham coloridinho, a cor que vocês mais gostem, né? E aí rasguem um pedaço, meçam mais ou menos debaixo do bracinho dela até a altura que vocês querem, né? Pode ser mais longa, mais curta, isso não interfere. E aí o que eu faço? O que eu fiz? Eu peguei um lastex, pode ser linha também. Eu acho o lastex mais prático de trabalhar, porque a gente consegue depois esticar ele para ele ficar mais justinho, a sainha dela, e regular ela melhor. Mas pode ser linha também. O lastex é um pouquinho chato de colocar. Ele é mais grossinha, né? Mais difícil de Você não é um pouquinho mais grossa. Agora tu corta, que nós vamos passar a linha na agulha. Pelo amor de Deus. Não, dá pra deixar esse tempo. Tá. Passando a linha na agulha. Vai dar mais uma aula gravada. Concluída com sucesso. No quesito tempo. Viu? Acho que vai ser uma das melhores aulas, né? De gravação. Tá bem legal. Então tá bom, vamos lá. Então, Agora domingo passado. Por quê? Agora tu corta, né? Domingo passado foi o. Por quê? Meu, eu tava muito mal. Eu tava morrendo de dor de cabeça. A última assim foi assim péssima, gente. Eu tava mal. Então, pessoal, passamos o lastex na agulha. E agora é um processo muito simples. Olha só, é só ir fazendo isso aqui, ó. Na parte de cima da saia e vai até chegar no final do tecido. Furando a agulha por frente e pra trás. Isso, só isso. É muito fácil. Só não tem boneca que não quer. É, verdade. Nós já estamos quase no final da sainha. Tirou um montinho. Olha, puxa a agulha. Isso, agora tiramos a agulha do lastex. Ok. Agora temos a nossa saia. Então, Ju, vamos vestir a moça. Vira ela também, costas. Como eu falei antes, o lastex é mais fácil de trabalhar, e agora eu posso puxar. Eu posso puxar. Eu fiz ontem de noite com a linha arrebentou. Então esse aqui é um pouquinho mais fácil, é bem facinho. Prontinha, essa parte da roupa dela. Agora a gente vai fazer o cinto e o cabelo. Aí também, com resto, com linha de crochê, crochê é muito fina, com linha de fio de malha, com resto de tecido, fita mimosa, a critério de cada um. Podemos fazer um cinto para ela como não. Então eu gosto de dar um acabamentozinho aqui
né? Fazer um cinto para ela. Fazer um lacinho. Aí ela já está linda, ó. E na frente ela tá assim. Agora, vamos fazer... Também peguei um pedaço da mesma fita do cinto para fazer os laços do cabelo da nossa moça. Dá para amarrar direto já com essa fita aqui o cabelinho, só que ele é um pouquinho mais difícil, ele meio que resvala. Então, daí corre o risco até de, conforme a criança vai brincando, né? De sair, de abrir, sair. E assim não. Ó, um laço está pronto, agora vamos fazer o outro lado. Tá. Ok, praticamente pronto a nossa menina. Ali você também opta pelo lacinho para fazer maior, menor. Como pode quiser. colocar um Tanto que eu fiz em tic-tac, casa, pode colar, exato. né? Que eu fiz uma em cola casa é quente. menor, o lacinho é menor, né? Eu trouxe o modelinho pronto. Sim, pode ser uma florzinha, o que quiser. Não tem, né? Como cada um quer. Agora nós vamos desenhar os olhos. Aí tem a opção da gente fazer o olho aberto, fechado. Ou a pessoa quiser o olho pequeno só, né? Eu gosto muito desse olho aqui. Então eu optei por ele. Fica bem lindo. Mas que ela tá sorrindo. Então eu usei uma caneta permanente para isso, ou também a caneta de tecido. Tanto faz. Aí mais ou menos a gente olha assim, ó, né? Centraliza. Fazer o cílio dela, fazer a boquinha. Acho que o cílio fica meio por cima, né? Aí vai centralizando. Sim. Como diz minha filha, precisa de sardas. Opcional, é claro, né? Nessa boneca aqui, eu usei maquiagem para fazer as bochechinhas. Usei maquiagem, a minha mesmo, né? Pode ser usado canetinha, tinta, ou nada, como a pessoa quiser. Então, eu trouxe minha maquiagem aqui. Aí é com o dedo mesmo, né? Aí a cor que a pessoa quiser. Eu vou escolher esse rosa aqui. Aí vai aqui na bochechinha, nas sardinhas dela. E faz a maquiagem. E aí, está pronta a nossa, Está pronta a nossa boneca. nossa boneca de pano. Fácil, barata e todos podem fazer. É, que todo mundo vai ter acesso, né? Então, eu não sei, ler agora o material, porque antes eu não falei do ler. Pode colocar o material utilizado. Corta essa parte. Sim, ele corta. E aí a gente finaliza. Bom, então agora vamos ao material, né? Eu antes só falei um pouquinho, né? Não todo ele, enfim. Precisamos então, para essa boneca aqui, mas como eu falei, pode fazer boneca maior, menor, tanto faz. Para essa boneca aqui eu utilizei 40 centímetros por 15 do feltro, os bracinhos 2 centímetros por 10, 2 unidades, as pernas 2,5 centímetros por 15, 2 unidades, o cabelo 20 centímetros por 20, também no feltro, uma régua, uma tesoura, caneta permanente ou para tecido, agulha, linha da cor do cabelo, da cor do corpo, maquiagem, fita para o laço e para o cinto, mais ou menos 50 centímetros para o laço, mais ou menos 80 para o cinto, elástico para o cabelo, fibra foi o enchimento da bonequinha,
retalho do tecido para a sainha, que foi mais ou menos 65 centímetros por 12, e lastex. E muito amor. Isso aí. Então, Cris, muito obrigada por tu nos ter auxiliado, nos ensinado a fazer essa linda bonequinha. Eu agradeço a oportunidade e que deixamos memórias em nossos filhos. Esse é o nosso intuito, né? Obrigada. Isso aí, então. Criar memórias com as nossas crianças. Então, vamos finalizar a nossa aula. Então, muito obrigada por poder estar participando, poder estar passando isso para vocês. Obrigada. Obrigada.